Welcome back to the show, everyone. It's Danny Haifong, as you can see. Bem-vindos de volta ao programa, pessoal. Como vocês podem ver, estou aqui com Scott Ritter, ex-inspetor de armas da ONU e oficial de inteligência do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, além de jornalista e autor, para analisar os acontecimentos mais recentes. Então, vamos começar com a OTAN emitindo um alerta. Ela diz estar totalmente preparada para uma possível retaliação do Irã contra ativos dos Estados Unidos na Europa. A OTAN afirmou que está plenamente pronta para responder a quaisquer futuros ataques iranianos. Isso acontece depois de uma reportagem do Financial Times, segundo a qual pessoas próximas ao exército iraniano e ao governo iraniano disseram que há muitos alvos, entre ativos dos Estados Unidos na Europa, que foram colocados na mesa caso haja uma futura retomada da guerra. Isso inclui alvos na Bulgária, em Chipre e cabos submarinos que afetariam profundamente a Europa. Ibrahim Azizi, que é o principal parlamentar da área de segurança nacional do Irã, disse: "Estamos observando cuidadosamente cada um dos seus movimentos. Qualquer novo erro ou cálculo equivocado terá consequências muito maiores do que antes, e a sua presença imediatamente." Ele disse isso aos Estados Unidos. Agora, disse que Donald Trump está considerando um ataque nuclear contra o Irã. Isso vem de Marjorie Taylor Greene, que havia divulgado essa informação, e o jornal The Telegraph repercutiu, dizendo que é provável que isso tenha sido discutido. No entanto, apesar disso, Donald Trump anunciou algo completamente diferente. Disse que agora estamos em um dia D econômico contra o Irã, que está em andamento uma operação econômica esmagadora, a maior já adotada contra qualquer país. Ele não entrou em detalhes, apesar dos muitos textos divulgados, mas disse que haveria consequências para qualquer país que fizesse negócios com o Irã. Então, Scott, ajude-nos a entender esses acontecimentos. Em particular, essa ideia de que o Irã atingiria até mesmo ativos europeus ou ativos dos Estados Unidos na Europa, ativos da OTAN, em caso de um futuro ataque. E também as discussões de que Trump estaria considerando a opção nuclear. O que você acha de tudo isso? Talvez seja um período de poucas notícias e as pessoas precisem preencher o vazio com alguma coisa. Olha, por que o Irã atacaria alvos europeus? Quer dizer, eu sei que tem gente por aí salivando, porque sabe, o Irã venceu a guerra, então por que não dar o golpe final e tudo mais? O Irã não é estúpido. Por que complicar ainda mais a situação? Sabe, não se trata só do aspecto militar. Não acho que o Irã esteja perdendo o sono com a possibilidade de um ataque retaliatório da OTAN. Mas os aspectos diplomáticos e econômicos não podem ser ignorados. Sabe, o Irã está agora numa posição em que os Estados Unidos estão cada vez mais isolados. Está vencendo nessa frente de fazer os Estados Unidos deixarem o Golfo. Uma das razões pelas quais os Estados Unidos deixariam o Golfo é que, sabe, o país se sente abandonado por seus aliados da OTAN. Então vamos fazer o Irã dar um grande presente aos Estados Unidos. Ei, Irã, sabe aqueles países europeus que não estão tendo impacto nenhum na guerra que você está travando com os Estados Unidos e Israel? Ataquem esses países. E o que isso vai fazer é aproximá-los politicamente dos Estados Unidos. Veja, não é preciso uma quantidade enorme de força militar para empolgar Donald Trump. Ele só precisa acreditar que a Europa, sabe, atendeu ao chamado dele. E isso muda a psicologia. E como estamos lidando com um presidente emocionalmente instável, sabe, isso faria com que ele agisse numa direção oposta àquela em que o Irã quer que os Estados Unidos estejam indo. O Irã quer que os Estados Unidos saiam do Oriente Médio, não que voltem ao Oriente Médio com ajuda europeia. E sabe, a ajuda militar que a Europa está fornecendo não é nada. Porque para todos vocês, grandes, ousados e corajosos generais iranianos de poltrona, por que o Irã não atacou Israel da última vez? Quer dizer, navios tanque americanos estavam saindo de Israel. É isso que está acontecendo na Bulgária e na Romênia. Então, por que não atacar Israel? Eles não queriam ampliar o conflito agora, queriam?
É a mesma coisa, então eu só acho que isso é estupidez levada ao extremo. Sabe, pode haver pessoas no Irã falando sobre isso, falando duro, mas a ideia de que o Irã vai atacar a Europa é absurda. But the notion that Iran is going to strike Europe is absurd. The United States has recognized. Sabe, os Estados Unidos reconheceram que não existe solução militar para esse problema. É por isso que Donald Trump recorreu a sanções econômicas em massa, ou seja, lá como ele vai chamar esse pacote, como se nunca tivéssemos ouvido essas palavras antes. Acho que já colocamos essa pressão sobre o Irã no passado, e isso nunca funcionou. E não vai funcionar desta vez. E isso reflete o fato de que Donald Trump não tem um plano. O que sabemos é que ele não pode usar força militar para tomar o Estreito de Hormuz. O Pentágono disse isso a ele. Então ele recorreu ao plano B. Vai fracassar. Mas a última coisa que o Irã faria seria atacar a Europa. Quero dizer, de novo, eu não faço a política iraniana pelos iranianos. Mas não consigo imaginar uma atitude mais idiota do que essa. É simplesmente estúpido. Não precisa acontecer. Se o conflito recomeçar, toda a pressão deveria estar em punir as nações da região que ajudaram os Estados Unidos e não em tentar fazer a Europa se juntar aos Estados Unidos ou, de alguma forma, encorajar Donald Trump. Então é isso. Sobre armas nucleares, olha, eu venho dizendo isso o tempo todo e as pessoas podem ouvir do jeito que quiserem. Se os Estados Unidos se virem diante de uma derrota existencial, vão usar armas nucleares. É simplesmente assim, pessoal. É assim que vai ser. Isso não significa que vamos usá-las, porque ainda não estamos diante de uma derrota existencial. Estamos diante de um constrangimento político. Há uma diferença. Mas tem outra coisa. As pessoas dizem que o Irã precisa construir sua própria arma nuclear. Não há maneira melhor de garantir um ataque nuclear americano contra o Irã do que o Irã construir uma arma nuclear. Quero dizer, nesse momento, a conversa sobre uma arma nuclear parece estar focada na montanha Pickaxe, onde há uma instalação subterrânea profunda na qual o Irã pode ou não estar fazendo coisas de natureza nuclear. Eu não vejo os iranianos seguindo nessa direção. I don't see the Iranians moving in that direction. Mais uma vez, o filho do Ayatollah Khomeini assumiu o manto de líder supremo. O pai dele fez questão de considerar as armas nucleares contrárias ao Islã. E eles acabam de derrotar os Estados Unidos e Israel usando armas convencionais. Realmente não há necessidade de fazer isso. Eles não ganham nada com isso. Os Estados Unidos foram derrotados militarmente. Neste momento, os Estados Unidos reconhecem que não conseguem alcançar seus objetivos usando armas convencionais. E os Estados Unidos estão se afastando do confronto militar, partindo para um cerco econômico. Isso provavelmente vai fracassar, o que significa que os Estados Unidos terão de, eventualmente, encontrar algum tipo de saída diplomática. Então, enquanto o Irã não estiver construindo uma bomba nuclear, não acho que haja motivo para preocupação. Mas sabe, se os iranianos começarem a se mostrar ousados e disserem, temos uma arma nuclear, eu começaria a me preocupar. Vimos os Estados Unidos dizerem, quando reduzimos globalmente nossas armas de ataque de precisão de longo alcance, ou seja, quando não temos o suficiente para lutar contra a China ou a Rússia nos teatros do Pacífico ou da Europa, e não para sustentar um conflito contínuo no Irã, o que o governo Trump fez? Reexaminou sua postura nuclear e disse, bem, vamos reduzir o limiar para o uso de armas nucleares táticas. Vamos usá-las muito mais cedo em qualquer conflito em potencial. Por quê? Porque eles não têm outras armas para usar. E, portanto, é uma situação perigosa. Se você fosse o Irã, o que gostaria de fazer seria evitar que os Estados Unidos se sentissem tentados a usar armas nucleares. E você faz isso não expandindo o conflito, para que ele não se torne uma questão existencial para os Estados Unidos. Neste momento, tudo que os Estados Unidos estão sofrendo é constrangimento. Quer dizer, se o Oriente Médio fosse tão importante assim para nós, estaríamos adotando uma abordagem diferente em relação ao Oriente Médio. Mas Trump
em seu documento da Estratégia de Segurança Nacional, publicado no outono de 2025, ou no outono de 2025, isso, disse que has, or fall of 2025, has said we want to unplug from both Europe and the Middle East. We're not interested. Queremos nos desvincular tanto da Europa quanto do Oriente Médio. Não estamos interessados nessas guerras longas e arrastadas. E essa é a inclinação natural dele. Então deixem que ele vá. Não façam nada para mantê-lo lá. Deixem os Estados Unidos se retirarem. Vai ser preciso, sabe, um alto negociador iraniano, o presidente do parlamento, eu acredito, apareceu no Iraque ontem ou anteontem e disse que o Irã entende que os Estados Unidos precisam de uma estratégia de saída politicamente elegante, que eles precisam salvar as aparências. Então os iranianos entendem, eles sabem do que se trata. So the Iranians get it. They understand what this is about. It's about saving face. It's about giving Donald Trata-se de preservar as aparências. Trata-se de dar a Donald Trump uma estratégia de saída politicamente viável, que é a coisa mais inteligente do mundo a fazer. E se você fizer isso, tira as armas nucleares de cena. Não há motivo para usá-las, nenhuma justificativa e nenhum desejo por parte de Trump de fazer isso. Então eu acho... Mas temos que reconhecer que elas estão em jogo, estão sendo discutidas, e este presidente, se tiver o conjunto certo de circunstâncias, autorizaria o uso de armas nucleares. Disso não tenho nenhuma dúvida. Very concerning, Scott. Well, Sim, muito preocupante, Scott. Bem, eu queria saber a sua opinião, Scott, sobre o momento de tudo isso. Temos, por um lado, uma reportagem dizendo que Trump estaria considerando um ataque nuclear. E logo depois, ele anuncia o dia D econômico, com sanções econômicas esmagadoras e outras armas empregadas, essencialmente, para derrubar o Irã. Isso não é novidade para o Irã. E então temos relatos curiosos. Tudo veio ao mesmo tempo, quando Barack Ravid anunciou essa operação secreta, que supostamente os Estados Unidos vêm conduzindo pelo Estreito de Hormuz. Ele relata que isso está acontecendo há várias semanas, escoltando petroleiros que entram e saem do estreito todas as noites pelo Canal Sul, e diz que os Estados Unidos destruíram, em seus ataques ao Irã, os radares que permitiam que seus mísseis e drones atingissem com eficácia tanto navios de guerra quanto aeronaves americanas. Mas o que não bate muito é que o número de petroleiros, segundo os dados reais, parece ser bem menor. Então, tenho curiosidade sobre o que você pensa desse tipo de construção narrativa e se há alguma verdade nisso. Isso é só uma forma de os Estados Unidos tentarem encontrar uma saída sob Trump. É, amigos, o Jacques Trump não conseguiu em Kushkima. Acho que é um esforço para criar uma narrativa e moldá-la de uma forma vantajosa para o governo Trump. De novo, eu não conheço os detalhes. Não tenho acesso às decisões de seleção de alvos tomadas pelo Comando Central na região do Estreito de Hormuz, nem a avaliação dos danos de combate. Não sei qual é a intenção por trás da seleção desses alvos. Faria sentido. Se eu estivesse selecionando alvos, eu iria atrás dos sistemas de radar que ajudam, sabe, a guiar esses mísseis até o alvo. Mas eu também entenderia que os iranianos sabem que eu estou indo atrás deles e que o conceito de redundância, sabe, não deve ser algo desconhecido para os iranianos. E a menos que tenhamos tido 100% de sucesso em destruir esses radares, e acho que a atividade recente na região do Estreito de Hormuz indica que não tivemos, porque alguns navios de fato foram atingidos recentemente. Isso parece ser uma dessas situações em que era isso que queríamos. E, portanto, alguém passou a um jornalista aquilo que queríamos e, sabe, levantou certas hipóteses. O que significa escoltados pelas Forças Armadas dos Estados Unidos? Não acho que isso queira dizer que navios americanos estejam atravessando o estreito, mas sabemos que helicópteros americanos têm operado na região, e pode ser que tenhamos helicópteros, sabe, escoltando navios que desligaram seus rastreadores de GPS de bordo e estão tentando navegar secretamente pelo estreito enquanto bloqueamos os radares iranianos.
Who knows what's going on? But let's say that's happening. Quem sabe o que está acontecendo? Mas vamos supor que seja isso mesmo. Como você apontou, o número de navios que está conseguindo passar é muito pequeno. E o outro problema é que eu não acho que exista no mundo uma seguradora que diria, eu faço esse seguro. Então, pelo que sei, os Estados Unidos estavam oferecendo algum tipo de alternativa de seguro, e talvez alguns navios tenham aceitado isso. Mas isso não parece ser um programa que favoreça a passagem de grandes volumes de transporte marítimo pelo Estreito de Hormuz. Parece ser um programa em que muitos recursos estão sendo empregados para obter um resultado muito pequeno. E aí você distorce esse resultado, sabe? Para tentar criar algum tipo de dinâmica politicamente favorável na cobertura da mídia. Sai uma reportagem dizendo que seus navios estão passando, mas de novo não sabemos se isso é verdade. Vamos apenas supor que parte, se não todas, dessas informações seja verdadeira. Ainda assim, é algo tão minúsculo diante do que está acontecendo que não chega a ter impacto na economia global, que é do que se trata tudo isso. Carga suficiente com recursos energéticos suficientes para restabelecer o equilíbrio energético global? E acho que a resposta é não. Global energy balance, and I think the answer there is no. Sim, e Scott, a questão agora é o isolamento econômico do Irã. Parece que muitos acreditam que a estratégia agora, ou se podemos chamar assim, ou a abordagem em relação ao Irã é ir com tudo. Guerra econômica, sanções, bloqueio e assim por diante. E se concentrar nisso. Eu queria saber se você acredita que o Irã pode ser economicamente isolado dessa forma. Alguns mencionaram que isso quase lembra o que aconteceu depois que os combates na Síria diminuíram um pouco, após 2016, e os Estados Unidos passaram a se concentrar principalmente em privar a Síria de tudo o que ela tinha. O que você pensa sobre a possibilidade de os Estados Unidos terem sucesso nisso? Ou você acredita que os Estados Unidos poderiam ter sucesso em levar o Irã à fome da mesma maneira? Or do you believe the US could be successful in starving Iran in the same manner? Bem, vamos usar a analogia da Síria. Então você está dizendo que a fome começou em 2016 e levou ao colapso do regime de Bashar al-Assad em dezembro de 2024. Bom, eu não sou muito bom em matemática, mas isso daria algo em torno de 8 anos. Restam 2 anos do governo Trump. Quem assumir depois dele vai encontrar um mundo completamente diferente. E com sorte, essa pessoa terá um pouco mais de capacidade de raciocínio para não tentar continuar políticas fracassadas. Então Trump não vai estrangular o Irã até a morte em 2 anos. Isso não vai acontecer. Como eles planejam fazer isso? Quer dizer, uma das coisas é que eles vão sancionar com toda a força qualquer um que se atreva a comprar alguma coisa do Irã, como petróleo. Você sabe quanto tempo essa política de sancionar com toda a força vai funcionar quando a China comprar petróleo iraniano? Não vai funcionar de jeito nenhum. Com a Índia também não vai funcionar. Não se esqueça, acho que é no mês que vem que Xi Jinping vai aparecer em Nova York. Trump estará lá para o debate da Assembleia Geral. Mas Xi Jinping não vai discursar nas Nações Unidas. Ele vai para uma reunião, uma visita de Estado. Ele vai mesmo à Casa Branca fazer uma visita de Estado com Trump. Trump quer isso mais do que qualquer outra coisa no mundo. Você realmente acha que aquela visita de Estado vai ser o sucesso que Trump quer? Se Trump está sancionando com força as empresas chinesas que compram petróleo iraniano, Trump nem sabe o que está fazendo agora. Ele nem pensou direito nisso. Então não, eu não acho que seja possível os Estados Unidos estrangularem economicamente o Irã. Primeiro, o Irã tem grandes apoiadores na Rússia e na China que têm interesse direto em ver o Irã sobreviver e prosperar. Mas, neste momento, modo de sobrevivência significa que precisa haver comércio com o Irã, precisa haver atividade econômica. A Rússia vai continuar fornecendo ao Irã o que já fornece. A China vai fazer a mesma coisa.
E eu não acho que a Rússia ou a China se importem neste momento com o Irã ou com sanções americanas, sejam primárias ou secundárias. E se os Estados Unidos enlouquecerem demais com a China tem todas as cartas na mão, literalmente. Então, eu acho que o que aconteceu foi que o presidente recebeu uma avaliação do Pentágono dizendo: Senhor presidente, não temos opções militares disponíveis em relação ao Estreito de Hormuz. Aí ele simplesmente entrou em pânico e publicou esse tweet. Ou mandou alguém escrever para ele, e eles divulgaram. Isso não é uma política coordenada. Eles não pensaram isso até o fim. Por favor, explique como isso sustenta para mim. Você pode me ajudar aqui se tiver alguma ideia de como isso funciona. Então, Scott Bessent disse ao presidente: eu posso estrangular o Irã até não poder mais. Precisamos de sanções secundárias. Qualquer um que compre petróleo iraniano, nós vamos esmagar. E o presidente já disse: eu vou sancionar você em 1000%, ou qualquer porcentagem que ele resolver jogar aí. Enquanto isso, Marco Rubio está batendo a porta da China dizendo: ei, temos essa questão da visita de Estado chegando. Sabemos que vocês vão aparecer. Vai ser muito legal, vai ser bonito. Vamos estender o tapete vermelho. Grande coisa. Banda, soldados marchando. E nós amamos vocês. Estamos tentando manter a porta aberta. As coisas vão ser agradáveis. Parte da ofensiva de charme que Trump parece estar conduzindo. E essas duas políticas não funcionam, não combinam. O que acontece quando o Irã vende petróleo para a China, como está fazendo agora e vai continuar fazendo? Trump sanciona empresas petrolíferas chinesas, sanciona refinarias chinesas. A China já deixou claro antes, vão catar coquinho. Lembram disso? As sanções secundárias contra compradores chineses de petróleo iraniano. E o governo chinês disse: continuem comprando, pessoal. Vamos apoiar vocês 100%. E apoiaram. Não acho que a política da China tenha mudado em nada. Então esse tweet que ele publicou não foi coordenado com ninguém. É só coisa inventada e não vai se sustentar. E tudo o que sabemos sobre Donald Trump é o seguinte: vamos esperar 24, 36 horas. Ele vai publicar outro tweet que muda isso. Então é isso. Bem, aqui está aquele tweet de novo, Scott. A parte principal é esta, porque quando se trata das postagens de Donald Trump na Truth Social, é sempre muito texto. Mas hoje também estou anunciando que qualquer país que permita que suas instituições financeiras, empresas, aeroportos ou entidades governamentais forneçam qualquer tipo de apoio ao Irã, enfrentará, ele próprio, enormes consequências econômicas. Contrabando de petróleo, linhas de swap, transferências de dinheiro, casas de câmbio, registros de navios, empresas de fachada, tudo isso precisa parar agora. Vocês sabem quem são. O que me faz pensar, Scott, que ao longo de todo o governo dele, ele tem hesitado muito em realmente ir atrás da Rússia e da China, dois dos maiores parceiros do Irã, de forma direta. Em grande parte porque, bem, ir atrás da China, de fato, teve consequências econômicas nos Estados Unidos, com as tarifas e tudo mais. E depois, é claro, a Rússia. Parece haver um bloqueio para Trump quando se trata de qualquer política eficaz que faça algo diferente do que já está acontecendo agora contra a Rússia. Então isso tudo é só bravata, especialmente em relação à Rússia. Porque no fim das contas, são a Rússia e a China. Não há muitos outros países fazendo fila para, sabe, enfrentar a guerra econômica dos Estados Unidos nesse aspecto. Bem, quero dizer, antes de mais nada, a Turquia. A Turquia tem muitas empresas de fachada que fazem negócios com os iranianos. A Geórgia tem algumas. Tenho certeza de que, sabe, os paquistaneses têm várias. O Turcomenistão, sabe? Os iranianos fazem esse tipo de coisa há muito tempo. Eles são muito bons em um segundo. Eles são muito bons em driblar sanções. Não sei do que o Trump está falando. De novo, o Departamento do Tesouro foi lá e apresentou um briefing a ele, provavelmente com respaldo da CIA. Estou familiarizado com isso porque costumávamos ver esses mesmos briefings quando se tratava de tentar impedir os iraquianos de burlar as sanções.
Procurávamos empresas de fachada por toda a Europa, usando intermediários palestinos, tudo isso. Então conheço esses briefings de cabo a rabo. E eu sei o que o Departamento do Tesouro reuniu, sei o que a CIA reuniu, e também sei que a experiência passada mostra que grande parte disso está simplesmente errada. É só uma análise ruim. Alguém não ligou os pontos certos, está incompleto, o que significa que há um monte de outras coisas acontecendo das quais eles não têm conhecimento, que não foram relatadas. E no fim das contas, é quase impossível impedir isso, por causa da forma como essas empresas de fachada operam. Seria preciso entrar e fechar todo o setor bancário da Jordânia. Seria preciso fazer os suíços pararem de jogar esse jogo. Seria preciso ir à Eslováquia e à República Tcheca por causa de algumas dessas operações bancárias. Quer dizer, as pessoas que vivem disso, os contrabandistas e quem, sabe, contorna sanções, são muito espertas. Fazem isso há muito tempo. E tem empresas de fachada, empresas falsas, pistas falsas. Elas evitam ser detectadas há décadas. Então, Trump recebeu uma informação e acha que está munido de dados suficientes para causar impacto na situação. Eu não acredito que esteja. Não acho que os Estados Unidos jamais tenham tido tamanho poder para falar, sabe, de um dia D econômico. Isso é apenas a estupidez das pessoas ao redor de Donald Trump, que permitiram que esse tipo de linguagem se infiltrasse nas postagens dele nas redes sociais. Bem, Scott, a estupidez vai ainda mais longe, como você disse, até as pessoas ao redor dele. Então, enquanto o petróleo Brent acelera, eu sei que você também defende inteligência energética. Então quero muito ouvir seu comentário sobre isso. Hoje ele ultrapassa $94, o nível mais alto desde o mês passado. Scott Bessent fez esses comentários dizendo estar um tanto perplexo sobre por que isso está acontecendo. Veja o que ele disse. É bom, veja, qualquer coisa que aconteça num período de 24 horas é ruído. E sabe, acho que, quando o mercado entender que estamos focados na consolidação fiscal e que estamos tentando trazer o mercado de volta ao equilíbrio, no mercado com pouca liquidez, estou confiante de que os títulos continuarão caindo. Tivemos hoje um pico nos preços do petróleo que eu realmente não entendo. Nosso anúncio é de ação econômica, e acho que essa ação econômica vai fazer com que os preços do petróleo caiam mais cedo. Então, Scott, ele não entende muito bem porque os preços do petróleo estão subindo. Ainda assim, ele é o secretário do Tesouro. O que você acha disso? Ou melhor, por que é que estão subindo ou caindo, eu deveria dizer? Sim, eu só acho que ele é a pessoa errada para o cargo. Acho que ele é, sabe, um homem que existe para agradar Donald Trump. Não acho que ele tenha grandes estratégias econômicas globais e inovadoras. Acho que ele vive todo dia, sabe, apagando um incêndio atrás do outro, atrás do outro. Sabe, neste momento, o trabalho dele é trazer estabilidade a um mercado de títulos que foi destruído. Porque, sabe, o mercado de títulos exige estabilidade global, especialmente os títulos dos Estados Unidos. E não há nada disso vindo dos Estados Unidos. Não há confiança nos Estados Unidos. Não há um plano de base que gere o tipo de confiança que tornaria, sabe, a compra de títulos do Tesouro Americano algo que vale a pena neste momento. Então ele está apagando incêndios, e uma parte importante de apagar um incêndio relacionado a títulos é a confiança. As pessoas têm confiança, então ele precisa transmitir uma imagem de confiança. Mas sabe, ele está em modo de puro pânico. O governo dos Estados Unidos também. Sabe, estamos em apuros. O povo americano deveria acordar para o fato de que Donald Trump está literalmente destruindo a economia dos Estados Unidos e, com isso, ameaçando destruir as economias de grande parte do mundo que está fortemente investida em títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Então, sabe, eu não... Olha, se quisesse aprofundar mais em Scott Bessent, fale com Michael Hudson ou com Richard Wolff, ou sabe, com alguém que tenha formação em economia.
Eu só posso dizer que Bessent é tão inútil hoje quanto sempre foi, quando se trata do tipo de aconselhamento racional sobre políticas que deveria estar sendo dado ao presidente dos Estados Unidos. Nada do que Bessent fez funcionou. Nada. Nothing Bessent has done has worked. Nothing. Bem, vamos falar do conflito na Ucrânia, Scott. Porque na noite passada, houve um ataque massivo a Kiev e as áreas ao redor, atingindo instalações de tecnologia de defesa por toda a capital. A Ucrânia disse que derrubou cerca de 90% de tudo. Mas reclamou que os Iskanders, os Zircons, esses mísseis hipersônicos, estavam atingindo e chegando aos seus alvos, com os interceptadores dos mísseis Patriot praticamente esgotados. Agora, muita gente diz que a situação é muito pior do que isso. E eu quero a sua avaliação sobre o que está acontecendo. Porque a Ucrânia e a mídia tradicional ocidental ainda estão celebrando esses ataques com drones. Mas mesmo nessas reportagens, você vê que a Rússia derrubou 90, 95, 98% do enorme número desses drones lançados contra a Rússia. Então, em termos reais, Scott, como você explica o Etchison além da narrativa da mídia? Bem, nos últimos dias, a Ucrânia lançou mais de 1.400 drones de longo alcance contra a Rússia. 1.400. Esses drones têm, sabe, de 10 a 20 quilos de ogiva de alto explosivo. Eles explodem. A grande maioria deles, como você disse, mais de 98% foi abatida. Alguns poucos conseguem chegar aos alvos, onde explodem. Às vezes explodem num armazém da Wildberries e provocam incêndios enormes lá dentro, queimando caixas de papelão e coisas desse tipo. Muita chama, muita fumaça. Às vezes simplesmente explodem numa refinaria e, você sabe, causam alguns danos que exigem que a refinaria seja fechada e depois, você sabe, reparada. 1 semana e meia, 2 semanas depois, ela volta a operar. Os ataques de drones ucranianos são incômodos. Em alguns lugares são mais incômodos do que em outros. In some places they're more inconvenient than others. In some places they don't matter at all. Em alguns lugares, elas não têm importância nenhuma. Mas é um exercício de propaganda. Nós sabemos disso. Foi criado para dar a impressão de que Vladimir Putin não consegue defender a Rússia. Lembrem-se, 20 de setembro, as eleições para a Duma Estatal. A CIA e o MI6 estão basicamente tentando repetir tentativas passadas de minar o país internamente, no campo político. Eles fizeram isso em 2007, 2008. Tentaram de novo em 2011, 2012. E agora estão tentando mais uma vez. É uma forma de mudança de regime para atacar indiretamente a estabilidade de Vladimir Putin, enfraquecendo-o na Duma Estatal, numa tentativa de remover ou reduzir o poder do partido ou dos partidos que o apoiam. Eles fazem isso criando a impressão de fraqueza ou insuficiência por parte de Vladimir Putin. Antes, em 2007, era sobre corrupção. Em 2011, 2012, era sobre a economia. E agora é sobre a guerra. Ele não consegue defender vocês. Quer dizer, há pessoas como Gilbert Doctorow sugerindo que Putin é um covarde. Então, esse parece ser o tema em curso. Vamos simplesmente reconhecer que a guerra de drones ucraniana fracassou, não alcançou o curso. Agora, o que é que se esforça ser? Bem, a noite passada foi um exemplo disso. Eles seguraram por alguns dias, acumulando estoques suficientes de mísseis, e então os dispararam contra alvos relevantes, destruindo-os. Sabe, você não vai ver muita coisa sobre isso na mídia tradicional, ou seja lá onde for. Mas para mostrar o quão bons os russos são em atingir alvos, e por que isso é relevante, acho que na região de Brovary, em Kiev, há uma grande instalação de armazenamento de petróleo que foi amplamente atingida pelos russos. Algumas das instalações atingidas armazenavam produtos petrolíferos civil e comercial. Isso só significa que vai haver uma escassez de gás ainda maior na Ucrânia agora, maior do que a que já foi provocada pelos ataques da Rússia a cerca de 400 postos de gasolina.
Mas eles atingiram um que era exclusivamente para as forças armadas ucranianas. Era o combustível que vinham estocando para uma contraofensiva ucraniana, programada para começar, sabe, pouco antes da eleição de 20 de setembro. O objetivo dessa contraofensiva era ameaçar as forças russas nas proximidades de Sumy e Kharkov, talvez até penetrar em território russo, como fizeram em agosto de 2024. Sabe, para constranger Vladimir Putin, para dizer, olhem, esse homem simplesmente não consegue proteger vocês. Sabe, olhe o que os nossos militares estão fazendo. Pois é, esse combustível já não existe mais. Isso significa que todos os veículos que a Ucrânia esperava poder levar em direção à fronteira russa não vão mais a lugar nenhum. E o contra-ataque praticamente acabou antes mesmo de começar. Isso mostra que os russos estão atacando de forma decisiva. Eles sabem quais alvos atingir. Os alvos que estão atingindo têm um impacto real na situação. Essa é a realidade. A Ucrânia dispara milhares de projéteis. Pouquíssimos acertam, e aquilo que acertam é insignificante. A Rússia dispara dezenas. Eles acertam tudo em que miram, e tudo é destruído. Isso é simplesmente matemática militar. A Ucrânia simplesmente, os russos vão desgastá-los também nessa frente. Sim, parece que sim. Você está explicando, Scott, certo? A Ucrânia, a OTAN, todos eles disseram, todos tentaram dizer que é a Rússia que agora está sentindo a dor econômica, que o peso da guerra está chegando em casa. Mas parece que, na verdade, a abordagem da Rússia para essa guerra, que vem escalando, e de fato é uma escalada, se alguém acompanhar os números de ataques contra alvos nas últimas semanas e meses, está funcionando. Quer dizer, acredito que também há um bloqueio russo à Ucrânia, algo sobre o qual a grande mídia ocidental não quer falar. Talvez possa falar sobre isso. Bem, uma das coisas que resultaram da guerra de 40 dias anunciada por Zelensky em 25 de junho foi a expansão do conflito com drones para incluir ataques a alvos no Mar de Azov. Há muitos navios russos ali. Mais de uma dúzia foi atacada e atingida. E também houve uma expansão do conflito para o Mar Cáspio, para ameaçar as rotas marítimas russas, sabe, entre a Rússia e o Irã, a Rússia e o Turcomenistão e assim por diante. E acho que essa foi uma expansão mal planejada. Então, o que a Rússia fez em resposta foi basicamente expulsar a Ucrânia do Mar Negro. Eles estão atacando toda a navegação, fechando o porto de Odessa e outros portos. Estão negando à Ucrânia a capacidade de exportar grãos. Estão negando à Ucrânia a capacidade de importar armas e outros itens essenciais para a economia do país. 60% da economia ucraniana corre o risco de ser paralisada por causa disso. Quer dizer, isso está destruindo a Ucrânia. As empresas estão fechando, sabe? Os poucos recursos que a Ucrânia tinha estocado estão sendo queimados em depósitos ou atingidos pela Rússia diariamente. O que vemos hoje é o estrangulamento econômico da Ucrânia. E o que isso faz é estabelecer as condições de como será o fim do conflito. Acho que a Rússia tomou a decisão de que a Ucrânia, especialmente em sua configuração atual, não pode ter acesso ao Mar Negro. Neste momento, eles estão negando esse acesso indiretamente. Acho que um dos objetivos de longo prazo da Rússia nesse conflito é negá-lo diretamente. Isso significa que Odessa será ocupada pelos russos e eventualmente incorporada à Rússia. Você escreveu recentemente um artigo, Scott, chamado Ucrânia Bem-vinda à Nova Realidade. Quer falar sobre o que você escreveu ali? Porque eu sei que o texto aborda um escopo muito mais amplo, algo que alguns têm negado ultimamente, mesmo depois de a situação no Irã ter realmente aberto questões e debates sobre a realidade e a viabilidade contínuas de uma ordem hegemônica dos Estados Unidos e da OTAN.
Bem, basicamente, o que eu fiz foi comparar e contrastar a posição diplomática da Rússia ainda em junho deste ano. Naquela época, Vladimir Putin veio a público e disse, bem, em junho ele disse que essa guerra seria travada, que havia exigências incondicionais, exigências rígidas e assim por diante. Mas em agosto ele se reúne com Donald Trump, depois que os americanos apresentaram um plano de paz baseado no conceito de compromisso, e Vladimir Putin basicamente disse, certo, eu aceito o compromisso. E esse compromisso parece consistir basicamente em congelar a linha de contato e fazer uma troca de territórios. Ou seja, nas áreas ocupadas pela Rússia, que são consideradas ucranianas, a Rússia ficaria com elas. E onde a Ucrânia ocupa território que a Rússia considera russo, a Ucrânia fica com esse território. E eles simplesmente vão traçar a linha ali. Agora, essa seria a base para avançar com um cessar-fogo. Aparentemente, em Anchorage, os russos acreditam que os Estados Unidos, ao fazerem o pedido de concessões e ao adotarem essa posição, concordaram com isso. E ainda assim nada aconteceu. Em vez disso, o que se vê é uma expansão contínua da guerra, para incluir essa guerra de drones de 40 dias. E o que se vê agora é que a Rússia adotou uma posição muito dura. Eles voltaram, basicamente, à rendição incondicional como uma forma de encerrar essa guerra. Mas é ainda pior do que isso. Significa que os Estados Unidos perderam a capacidade de atuar como mediadores. Não confiam mais em nós. A Rússia acredita que o Alasca não foi apenas um fracasso, mas que foi deliberadamente sabotado pelos Estados Unidos, que usaram o Alasca como mecanismo para ganhar tempo, para que os ucranianos acumulassem recursos militares. Então a nova realidade é que esta guerra termina nos termos da Rússia e somente nos termos da Rússia. E isso será muito ruim para a Ucrânia, ao que parece. Isso significa que a Ucrânia será significativamente reduzida em termos de território e de potencial econômico. Quando a Rússia fala em desnazificação, ela quer dizer o fim do regime de Zelensky e de todos os afiliados ao regime de Zelensky. Quando fala em desmilitarização, quer dizer que toda arma fornecida pelos Estados Unidos e pela OTAN à Ucrânia será destruída, entregue à Rússia ou devolvida ao país de origem. Mas não haverá armamento ocidental. Esses quebra destruição física da Ucrânia e da erradicação do governo ucraniano. Sim. E sabe, Scott, eu queria saber a sua opinião. Tem acontecido muita coisa interessante, mas também estranha. Os Estados Unidos deveriam estar realizando exercícios militares bastante amplos na Coreia do Sul, junto com a Coreia do Sul e no Pacífico. Esses exercícios foram reduzidos porque Trump disse que a Coreia do Sul não ajudou suficientemente os Estados Unidos na guerra com o Irã. Agora, o USS George Washington acabou de substituir o USS Lincoln, e Trump está se gabando de como esse bloqueio poderia ser, ou melhor, vai ser, muito mais eficaz agora do que foi no passado. E claro, agora você tem um conflito na Ucrânia que está muito estagnado em relação aos objetivos dos Estados Unidos, mas avançando de fato em relação aos objetivos russos. Então, como isso se desenrola? As eleições de meio de mandato estão chegando, e também existe o potencial para uma catástrofe econômica quanto mais tempo pessoas como Scott Bessent agirem, ou forem realmente estúpidas, e continuarem nesse caminho. Bem, o que estamos vendo é o desmantelamento de uma arquitetura global de segurança nacional que levou décadas para ser construída. Quero dizer, basta olhar por ponto de partida, os exercícios militares na Coreia do Sul. Isso aconteceu porque Donald Trump, no meio da noite, publicou nas redes sociais algo como: ordenei ao secretário da Guerra, da Defesa, que reduza significativamente nosso envolvimento nesses exercícios militares anuais. São os grandes exercícios militares que permitem que as forças dos Estados Unidos e da Coreia do Sul atuem de forma coordenada caso haja uma guerra.
Esses exercícios, além de serem anuais no que diz respeito ao seu calendário militar, têm o planejamento iniciado com meses de antecedência. Não são exercícios simples, são exercícios complexos, mas eles são realizados para preparar uma estrutura militar que agora é o elemento central do que chamamos de Pacto Tripartite entre os Estados Unidos, a Coreia do Sul e o Japão. Se você se lembra, Joe Biden, lá por junho de 2023, talvez, realizou reuniões em Camp David, entre Nantes líderes e formeio de respected. Em outras palavras, os Estados Unidos estão em uma vida allies. Somos stigrostrod. Não se preocupem. Temos interceptadores THAAD na Coreia do Sul. Vocês têm Patriots 3 no Japão. Estamos dando ao Japão 400 mísseis de cruzeiro. Agora vocês fazem parte do nosso planejamento conjunto para a guerra nuclear. Vocês fazem parte, vocês já podem vestir calças de gente grande, podem entrar na tenda dos adultos. E ainda no ano passado, em setembro, eu acredito Trump reiterou a importância desse acordo tripartite. O que aconteceu desde então? Bem, ficamos sem munição no Oriente Médio. Então retiramos a bateria THAAD da Coreia do Sul sem perguntar. Retiramos as 3 baterias PAC-3 do Japão sem perguntar. Negamos ao Japão a possibilidade de comprar 400 mísseis de cruzeiro, com pouca coordenação. E aí ficamos indignados quando o presidente se volta para a Coreia do Sul e diz: ei, vocês poderiam vir nos ajudar a abrir o Estreito de Hormuz? E o presidente sul-coreano disse não. Agora, o que a Coreia poderia oferecer? Nada. Eles não têm uma marinha de alto mar. Quer dizer, como a Coreia sequer entra nessa questão? Mas Trump se ofendeu com isso. Então disse: reduzam significativamente os exercícios. Esses exercícios estavam, sendo planejados havia meses. Era para acontecerem, acho que ele publicou o tweet no domingo à noite, na segunda-feira de manhã. E isso significa que todo mundo que estava planejando tudo foi avisado de repente. Vocês não vão fazer isso. Quero dizer, é puro caos. É devastador. Isso reduz a confiança nos Estados Unidos. Mas reflete a realidade de que a América, sob Donald Trump, está procurando uma maneira de reduzir sua exposição no Pacífico. Ele disse: por que eu deveria manter 39 mil soldados na Coreia do Sul, se eles não querem nos ajudá-los? E acho que ele está falando em reduzir as tropas. Com o Irã de novo, fomos derrotados e estamos saindo. Todas aquelas bases militares que tínhamos nos países árabes do Golfo estão praticamente abandonadas agora. Os Estados Unidos estão retirando recursos militares. Estávamos na Arábia Saudita, fomos para a Jordânia, fomos para a Europa e assim por diante. E acho que é nessa direção que estamos indo. Estamos saindo. Por quê? Porque fomos insuficientes para a tarefa. Não temos mais a confiança dos países árabes do Golfo, que antes viviam acreditando que tinham uma proteção de segurança americana que os manteria seguros à noite. Bem, não existe essa proteção de segurança americana. Vamos para a Europa e a Ucrânia. Os Estados Unidos, na prática, abandonaram a Ucrânia. Falam em abrir o compartilhamento de inteligência. Mas quando você vai a fundo, isso só significa que estão dando algum acesso básico a satélites comerciais. Mas não estamos mais dando a eles nada realmente bom. Mas Trump fez a mesma coisa. Ele teve uma reunião, uma coletiva de imprensa, em que falava sobre a OTAN e as forças dos Estados Unidos. E disse que eles não estavam lá quando precisávamos de ajuda. Talvez eu não esteja lá para eles. E então ele disse: acho que acabei de dar uma notícia de última hora. Alguém percebeu o que eu disse? Ele disse que está se retirando da OTAN. Acho que isso é verdade. Estamos vendo os Estados Unidos em retrocesso. Não importa o que nosso bom amigo Richard Medhurst possa publicar em sua plataforma de mídia social. Pelo contrário, a realidade é que os Estados Unidos estão em retirada no Pacífico, no Oriente Médio e na Europa. E acho que as pessoas precisam refletir sobre essa realidade. Não somos mais a nação que costumávamos ser. E definitivamente não somos a nação que Donald Trump acha que somos.
Yeah, it almost seems like the more that Quase parece que, quanto mais Donald Trump e seu governo se vangloriam dessa derrota massiva no Irã, dizendo que tudo está indo tão bem em todas essas frentes e que os Estados Unidos estão mais fortes do que nunca, mais parece ser um daqueles casos em que quanto mais você diz isso, menos verdade isso realmente é. É um episódio de Seinfeld, o dia do contrário. Quer dizer, literalmente é um episódio de Seinfeld. Estamos indo tão bem. Isso, na verdade, quer dizer que estamos indo muito mal. Tudo que ele diz é exatamente o contrário. Então, chegando aqui aos últimos 10 minutos, Scott, o que isso significa, especialmente para os países em questão? Rússia, Irã e China. Para onde eles vão a partir daqui? Trump ainda tem mais 2 anos de mandato. A situação da guerra com o Irã parece que vai permanecer, por algum tempo, nesse cenário que o Irã chama de nem paz, nem guerra, dadas as opções dos Estados Unidos e a forma como o Irã quer conduzir seus próprios objetivos. E depois, é claro, temos a Ucrânia. A Rússia parece tomar uma decisão mais cautelosa. Vai escalar, mas vai fazer isso nos seus próprios termos. E a China, é claro, é a China. Então, quais são os seus pensamentos sobre para onde as coisas estão indo agora? Parece que os Estados Unidos estão ficando mais desesperados nas frentes de guerra, do ponto de vista dos belicistas, mas as opções são muito limitadas. Sim, acho que temos que examinar todas as questões que você acabou de levantar. Nós, coletivamente, todos nós, quero dizer, sua audiência, você e eu, temos que tomar cuidado para não sermos vítimas dos condicionamentos do nosso passado. E o que quero dizer com isso é que, independentemente de como você se sentia em relação aos Estados Unidos, ou de como se sente hoje, você pode ser anti-americano, pró-americano ou neutro em relação à América. Acho que todo mundo tinha que reconhecer que a América era uma potência com a qual era preciso contar, que os Estados Unidos tinham instituições de governo muito fortes. Tínhamos um Estado profundo que ajudava a perpetuar políticas ruins, na minha opinião. Mas algumas pessoas diriam que ele ajudava a perpetuar políticas em geral. Mas você não precisava gostar de nós. E talvez vocês tivessem medo de nós, mas também deveriam nos respeitar. Não respeitar no sentido de, uau, eu quero ser como vocês, mas respeitar dizendo, os Estados Unidos estão causando muito dano, mas eles realmente se organizaram para causar dano, e não há muito que possamos fazer para detê-los. Sabe, o sistema americano hoje não é assim. Temos um culto à personalidade. Literalmente, um único homem que faz o mundo inteiro girar em torno dele, e só dele. Do ponto de vista da avaliação, este é um mundo completamente diferente. Sabe, por onde você começa? Qual é a estrutura? Os 4 pilares da nossa avaliação são definidos pelo que antes era definido pelo establishment americano. Sabe, o sistema americano hoje é definido pelo culto à personalidade e pelo principal integrante desse culto, o objeto do desejo deles. Se você não avalia a política americana, partindo do princípio de que é uma política que serve exclusivamente a um hegemon, uma política que serve exclusivamente, a um narcisista, que tudo isso gira em torno do culto à personalidade, em torno de sustentar a marca Trump, se você não aborda a solução de problemas por essa perspectiva, então não está resolvendo o problema certo. Há aquele velho ditado, você não consegue resolver um problema que não identificou ou definiu de forma adequada e correta. Porque o que você está resolvendo? Se não o definiu corretamente, isso significa que qualquer solução que esteja tentando aplicar não vai resolver o problema. E precisamos reconhecer que o problema hoje é o narcisismo maligno de Donald Trump. O fato de não termos um presidente para quem o cargo da presidência seja algo de grande consideração. E que um culto à personalidade. Essa é a única coisa que tem, e o principal integrante do Sul. The senior cultist. Sim, e essa dinâmica, Scott, parece fortalecer ainda mais os neocons, os belicistas, o complexo militar industrial, Wall Street.
Eles parecem estar se saindo muito bem com esse culto à personalidade, esse enquadramento narcisista de tudo, em que Trump recebe toda a atenção que quer e as políticas acabam sendo o que tem sido, um desastre. Pelo menos para aqueles que estão fora dos mercados de negociação, com informação privilegiada e assim por diante. Sim, eu concordo. Agora, há algumas coisas sobre as quais os Estados Unidos talvez não tenham controle total. E eu quero seu comentário final sobre isso, porque algumas pessoas têm me perguntado: que diabos está acontecendo com a Turquia, Israel e toda essa situação na Síria? Porque alguns expressaram preocupação de que possa haver um conflito aberto entre a Turquia e Israel. Você acha que isso é possível? Qual seria o papel dos Estados Unidos nisso, se é que haveria algum? Ou os Estados Unidos ainda teriam alguma capacidade de desempenhar um papel nisso neste momento? If there's any ability for the US to have a role in that at this point. Well, I think one of the big problems of our time that hasn't Acho que um dos grandes problemas do nosso tempo que não foi adequadamente esclarecido é: que diabos aconteceu na Síria? Bashar al-Assad parecia estar firmemente no controle de uma situação relativamente estável, com o apoio da Rússia e do Irã. Os Estados Unidos pareciam estar sem rumo em termos de política. Sabe, os dias do Timber Sycamore, ou Sycamore Timber, ou seja lá qual fosse o nome daquele programa da CIA para armar os rebeldes, pareciam ter acabado. A Turquia parecia ter sido apaziguada e deixada de lado no que diz respeito ao apoio aos rebeldes de Idlib. A Rússia parecia estar no comando ali. E literalmente no espaço de 2 ou 3 semanas, tudo virou de cabeça para baixo. literally in the span of 2 or 3 weeks, it just all flipped. And I think it took everybody by surprise. E acho que isso pegou todo mundo de surpresa, inclusive o governo turco, o governo israelense, os Estados Unidos, o governo russo, inclusive Bashar al-Assad, que um dia acordou em Damasco pensando: é melhor eu entrar num avião ou vão me matar, esse tipo de coisa. E estamos tentando entender que diabos é isso. De que outra forma você explica um ex-cortador de cabeças da Al-Qaeda sendo, recebido com pompa e circunstância por todo mundo? Vladimir Putin, Donald Trump, Macron, todo mundo está tremendo, porque não existe um plano B. Isso surgiu do nada, e agora você tem o Jolani lá e todo mundo está dizendo o quê? Que diabos aconteceu? And you have Jolani now there, and everybody's going, what the hell happened? And I think we're still in that shock mode. E acho que ainda estamos nesse estado de choque, reagindo a tudo isso. E como pegou todo mundo de surpresa, não havia políticas coordenadas sobre como proceder. Israel vive de explorar o caos e a anarquia, então o que Israel fez foi simplesmente preencher esse vácuo. E isso veio numa hora auspiciosa para Israel, porque eles estavam, por assim dizer, levando uma surra em todo lugar. Mas então avançaram sobre a Síria. Isso pareceu mudar toda a perspectiva. Agora as coisas se acalmaram um pouco. A Turquia, foi a principal patrocinadora de Jolani e de seus decapitadores de Idlib. E a Turquia agora busca começar a consolidar seu controle sobre a Síria. Então eles estavam considerando ocupar uma base militar, colocando recursos turcos lá. E Israel vem dizendo já há algum tempo, especialmente com a queda da Síria, que a Turquia é a ameaça número 1. Quer dizer, há membros importantes do governo israelense que pararam de dizer que o Irã é a ameaça número 1. Agora estão dizendo que a Turquia é a ameaça número 1. E talvez a Turquia seja a ameaça número 1, porque, enquanto o Irã pode lançar mísseis contra Israel, a Turquia pode colocar divisões na fronteira turca. E você não quer lutar contra os turcos. Quer dizer, eu não gosto de menosprezar as pessoas, mas vou ser bem desdenhoso em relação às forças de defesa de Israel. Se elas enfrentassem um exército de verdade, seriam massacradas. As forças de defesa de Israel não sabem morrer. Quero dizer, você não quer morrer, mas você conversa com os melhores soldados de combate, e são eles que dizem logo de cara: eu abandonei a esperança de sobreviver. E simplesmente aceitei que ia morrer. E por isso eu faria com que minha morte fosse o mais dolorosa possível para o inimigo. Então, eu fico totalmente concentrado em matar o inimigo, cumprir minha missão. Mas não vou dormir à noite olhando para a foto da minha esposa e dos meus filhos, com esperança de sobreviver. Não, a esperança acabou. Eu vou morrer. Os turcos fazem isso muito bem.
As pessoas deveriam conhecer a história da Brigada Turca na Coreia. O general comandante da brigada era veterano de Galípoli. Isso significa que em 1915 ele estava lutando contra os Anzacs em Galípoli, onde literalmente Atatürk, quando sua divisão chegou, disse: "Não estou ordenando que vocês avancem, estou ordenando que vocês morram." Ou seja, subam aquela colina e os detenham, e nenhum de vocês vai voltar. Todos vocês vão morrer fazendo isso. E os turcos responderam: "Sim, senhor." E subiram a colina. Eles apareceram na Coreia e ninguém falava com eles. Eles não falavam inglês e nenhum dos que falavam inglês falava turco. E a brigada simplesmente avançou, enquanto todo mundo recuava. Os chineses tinham acabado de atacar e os turcos ficaram sem munição porque ultrapassaram sua capacidade logística. Não havia plano logístico, porque ninguém se comunicava. Então eles simplesmente calaram baionetas e continuaram atacando. Depois recuaram e atacaram de novo. Voltaram e muitos deles estavam mortos, mas nunca se renderam. Esses são os turcos. E se você quer conhecer o caráter do soldado turco, sabe, o sargento Moore estava de serviço na noite de 16 de julho de 2016, quando aconteceu o golpe. Ele recebeu uma ligação do general comandante das Forças Especiais que disse: "Você sabe quem eu sou?" Ele respondeu: "Sei." Ilves bem folate Brazil turtuedes merget in empower stir blacks to tank thomings. It was think real that man. 40 guys, they're going to come in and try and take over. And you can't let that happen. Kill him. E você não pode deixar isso acontecer. Mate-o assim que o vir. E o cara disse: "Sim, senhor." E ele perguntou: "Você sabe o que eu estou dizendo?" "Sim, senhor." "Você entende o que isso significa?" "Sim, senhor." Eles desligaram o telefone. O cara conferiu a pistola e saiu. O helicóptero pousou. O general e 40 homens chegaram. Ele sacou a pistola e matou o general assim que o viu. E então ele foi morto. Mas esse era o dever dele. São esses os caras contra quem os israelenses não querem lutar, certo? Os israelenses não sabem morrer. Eles não querem morrer. Eles gritam e ficam com um ranho escorrendo do nariz, enquanto todos choram e lamentam ao enterrar as pessoas. E a guerra é um inferno. Israel gosta de estuprar criancinhas. Israel gosta de assassinar pessoas. Israel gosta de atirar em bebês ainda no ventre. Israel gosta de cometer genocídio. Mas Israel não gosta de lutar. Eles não sabem lutar. Literalmente, não sabem lutar. E se enfrentarem um inimigo que sabe lutar, serão varridos da face da terra. E Israel sabe que se enfrentar os turcos de frente vai se meter em muitos problemas. Então estão tentando se antecipar, atacando uma base síria antes que os turcos chegassem lá. Não acho que isso vá funcionar. Israel tem motivo para temer os turcos? Sim. Israel deveria temer os turcos? Espero que sim. Eu gostaria de ver Erdogan realmente agir de acordo com suas palavras, condenando o comportamento genocida de Israel em Gaza. Seria bom. O que os Estados Unidos fariam? Porcaria nenhuma. Porcaria nenhuma. O que podemos fazer? Quer dizer, temos que ter cuidado, Trump sabe disso. Por que você acha que Trump foi a Ankara? Ele não queria ir a essa reunião da OTAN, ele não gosta da OTAN. Eu já falei, ele disse que vai se retirar de lá. Teve aquela breve coletiva em que disse: agora vou virar manchete. Vou retirar as tropas americanas da Europa. E todo mundo ficou: o quê? Mas ele foi a Ankara por causa de Erdogan. Ele respeita Erdogan. E foi lá, se reuniu com Erdogan. Ele continua falando muito bem de Erdogan. Sabe, mas os turcos não precisam de muita desculpa para simplesmente dizer: que se dane vocês, Europa. Acabou. Quero dizer, eles sabem que não vão fazer parte da União Europeia. Eles vêm tentando entrar. A Europa não os deixa entrar. Eles sabem como são tratados. Basicamente, a OTAN, que é uma instituição fracassada, está tentando se sustentar às custas da Turquia. E eu não acho que os turcos vão cair nessa isca. A Turquia está tentando preencher a lacuna, o vácuo criado pela derrota dos Estados Unidos para o Irã. Turquia, Arábia Saudita e Paquistão se uniram em algum tipo de pacto de defesa tripartite. Mas isso significa que a Turquia está se afastando da Europa e se voltando para a Ásia Ocidental, para a Ásia Central.
Então a ideia de que eles, quero dizer, Trump foi lá, prometeu caças F-35 e voltou atrás nessa promessa. Então o que os Estados Unidos vão fazer? Ameaçar a Turquia com o quê? Não vejo a Turquia correndo para uma guerra com Israel. Mas também não vejo a Turquia ficando de braços cruzados e dizendo, não. Acho que a Turquia vai tomar essa base, vai fortificá-la e depois acho que vai avançar para o sul, sabe? Os Estados Unidos vão trabalhar para manter as divisões turcas longe da fronteira entre a Síria e Israel. Mas acho que a Turquia vai consolidar sua posição estratégica na Síria. É muito importante que faça isso. Isso resolve muitos problemas, incluindo a questão curda, ou ajuda a avançar rumo a uma solução que seja benéfica para a Turquia e prejudicial à causa da independência curda. E os Estados Unidos já abandonaram os curdos. Então, quando alguém diz, bem, os Estados Unidos jamais deixariam isso acontecer, nós vamos deixar. Já saímos. Acabou para nós. Terminamos. Enfim, essa é uma situação em desenvolvimento. Sim, com certeza parece um grande choque entre a visão neo-otomana da Turquia, de Erdogan, e o projeto do Grande Israel. E neste momento, o projeto do Grande Israel está em uma crise muito maior do que o primeiro. Scott, foi um ótimo programa hoje. Quero me certificar de que mencionei isso antes. É em referência a um dos seus artigos, mas o seu Substack, scottritter.com, está na descrição do vídeo, para quem quiser apoiar o seu trabalho. Também quero avisar que amanhã, 21 de agosto, às 2:30 da tarde, horário do leste dos Estados Unidos, nosso amigo em comum, André Martina, estará no programa. Scott, alguma palavra final para o público antes de encerrarmos? Não, quero dizer obrigado por apoiarem o trabalho do Danny e o trabalho de todo mundo. Só para lembrar as pessoas, acho que daqui a uns 34 dias estarei na Rússia para continuar meu trabalho lá. E sabe, eu sou um jornalista independente. E isso significa que eu não vou a lugar nenhum a que vocês não me permitam ir. Vocês, o público. Há uma página de doações no meu Substack, é só acessar scottritter.com. Estou um pouco abaixo de 1/3 do que preciso para tornar essa viagem viável. Então, se vocês gostam do que eu faço, entrem na página, não olhais e vão interpais, é uma página de doações. Pessoa de conta. Ótimo. Pessoal, o link para dar esse apoio está na descrição do vídeo, aqui embaixo. Quero agradecer a todos os novos membros. Acabei de colocar vocês na tela. Obrigado ao Jeff pelo superchat e também ao Keith. Na descrição do vídeo aqui embaixo estão todas as formas de apoiar esse canal. Vejo vocês amanhã, dia 21 de agosto, às 2:30 da tarde, horário do leste dos Estados Unidos, com André Martianov. E até a próxima, pessoal. Agradeçam bastante ao Scott, deixando um like e visitando o site dele. Curtam o vídeo, curtam a transmissão e vejo todos vocês na próxima.